Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo Pastor Jorge Reis, neste domingo abençoado, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos e queridas? Neste domingo maravilhoso, dia 19 de outubro do ano de 2025, vamos relembrar um pouquinho aí das muitas lições preciosas que Deus nos ensinou dos dias 13 a 17 de outubro. Amém, meus amados? Antes, a nossa produção vai liberar a nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, queridos e queridas, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste domingo, dia 19 de outubro, começando com a nossa meditação de segunda-feira, 13 de outubro, que recebeu o seguinte título: Ame a Deus com todo o teu coração. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, nós vimos Jesus enfrentando vários embates com os religiosos da época. Primeiro com alguns fariseus e herodianos, questionando a legalidade ou não de se pagar imposto a César, e depois pelos saduceus. E agora por um dos fariseus, um intérprete da lei de Moisés, que perguntou a Jesus qual seria o maior, o grande, o mais importante mandamento da lei. Ao que Jesus lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, completou o mestre. Estas palavras de Jesus servem para nós ainda hoje. Deus não espera e não merece nada menos que isso, que nós o amemos com toda a nossa emoção, mas também com toda a nossa razão. O amor é muito mais que um mero sentimento, é uma decisão. Nós decidimos amar. Não um amor imposto, coercitivo, obrigatório, mas um amor espontâneo. Que amemos a Deus acima de tudo e de todos. Que não haja nada e nem ninguém que amemos mais do que a Deus. Amemos a Deus com todo o nosso coração. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 13 de outubro, iniciando assim a nossa semana. Vamos então, queridos, para a terça-feira nessa meditação que recebeu o seguinte título no dia 14 de outubro: Amando a Deus e ao próximo. Queridos e queridas do PSM, nesta meditação nós vimos que o mestre citou um segundo mandamento que diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele ainda acrescentou que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De acordo com estas palavras do mestre, toda a lei está resumida em amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Um mandamento é o complemento do outro. Não há como amarmos a Deus sem amarmos o nosso próximo. Uma coisa depende da outra. Entendemos que aqui Jesus não estava falando só de amor, mas estava falando também de relacionamento. O que nos leva a concluirmos que o nosso relacionamento para com Deus vai estar diretamente ligado ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso, amemos a Deus e ao nosso próximo. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 14 de outubro. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de quarta-feira, 15 de outubro, que recebeu o seguinte título: O desafio de amar o próximo. Preciosos e preciosas do PSM. Nesta meditação nós vimos que Jesus respondeu ao intérprete da lei de Moisés, que lhe perguntou qual seria o maior, o mais importante dos mandamentos da lei. Jesus lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, completou o mestre. E citou ainda um segundo mandamento que diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E acrescentou: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como já afirmamos, Jesus não estava falando só de amor, mas estava falando também de relacionamento. Se não conseguimos nos relacionar com o nosso próximo a quem vemos,
como nos relacionaremos com Deus, a quem não vemos? Esse é o grande desafio. Não só de conviver com quem é diferente, pensa diferente, age diferente de nós, mas acima de tudo, amá-los. Quem deseja demonstrar o seu amor para com Deus deve vencer o desafio de amar o próximo. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 15 de outubro. Vamos relembrar agora um pouquinho do que aprendemos na quinta-feira, queridos, dia 16 de outubro, na meditação que recebeu o seguinte título: Só ama o próximo quem ama a si mesmo. Lindões e lindonas do PSM. O mestre declarou: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Repare que o final do verso diz: como você ama a si mesmo. Sabe o que isso nos ensina? Que antes de amarmos o próximo, precisamos amar a nós mesmos. Antes de nos preocuparmos em saber como está o nosso amor para com o nosso próximo, precisamos saber como está o nosso amor próprio. Quem não se ama, não consegue amar a ninguém. É extremamente importante nós nos amarmos, porque esse amor próprio é que vai determinar que tipo de amor nós ofereceremos ao nosso próximo. É assim que funciona. Você se ama? Por quê? Só ama o próximo quem ama a si mesmo. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, no dia 16 de outubro. Passemos então para a nossa meditação de sexta-feira, queridos, 17 de outubro, que recebeu o seguinte título: Quando Deus diz, chega. Príncipes e princesas do PSM. Jesus enfrentou uma série de embates com os líderes religiosos da época, que lhe faziam uma série de perguntas referentes ao reino de Deus. Só que, como Jesus conhece as intenções dos corações, ele sabia que o propósito daqueles homens não era aprender, mas sim deixá-los sem ter o que responder. Por isso, desta vez, foi Jesus quem fez algumas perguntas para aqueles homens, e eles é que ficaram sem saber o que responder ao mestre. Desde aquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Entendemos que o mestre fez isso propositalmente. A intenção dele era, de fato, acabar com aquelas perguntas daqueles religiosos com intenções obscuras. Consegue entender? Era como se Jesus, com esta atitude, estivesse dizendo àqueles homens: chega de perguntas mal intencionadas. Vocês não estão nem um pouco interessados em, de fato, aprender. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que mesmo Deus, com toda a sua longanimidade e paciência, chega uma hora em que Ele nos diz, chega. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 17 de outubro, fechando assim mais uma semana. E assim estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos e queridas, graças a Deus, chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações no Ministério PSM, e o nosso desejo, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, edificado a sua fé através dessas meditações e através desse resumo também, relembrando um pouquinho do muito que Deus nos ensinou na semana que passou. Tá bom, queridos e queridas? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes, quero fazer como fazemos todos os domingos. Eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha e vem com a gente, queridos. Vamos juntos falar com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por mais uma semana concluída. Obrigado, Paizinho, por mais uma semana de bênçãos, mais uma semana de batalhas, de lutas, de desafios, mas acima de tudo, de vitórias.
Te louvamos, Paizinho, por essa semana que passou, te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que meditou conosco na tua palavra, que nesse domingo tu possas visitar cada um deles, Paizinho amado. Tu sabes o que os teus filhos necessitam do Senhor e só tu tens poder para resolver todo e qualquer problema, só tu tens poder para mudar toda e qualquer circunstância, reverter toda e qualquer situação. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, nós te entregamos a vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando, Paizinho, que está aí à nossa frente, que seja mais uma semana que, ainda que venham lutas, ainda que venham batalhas, desafios, que o Senhor nos conceda a tua bênção e a tua vitória diante de cada uma delas. Em nome de Jesus, Paizinho querido, fica conosco, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. E aquele recadinho que a gente deixa aqui todos os domingos para você, não esqueça, como já está aparecendo aí na sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, tá bom, queridos e queridas? Porque como a gente sempre diz aqui, o pastor Jorge não quer ficar famoso. Se acontecer, amém, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que a palavra de Deus fique cada vez mais famosa, cada vez mais conhecida, tá bom, queridos e queridas? Esse é o nosso objetivo. E quando você curte, quando você compartilha, quando você deixa seu like, seu comentário, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, tá bom, queridos? E como os irmãos também já sabem, nós temos um alvo. Nós queremos alcançar 1000 inscritos, como já está aparecendo aí na sua tela também, até o final desse ano. Será que a gente consegue? Se você nos ajudar, a gente pode até passar. Tá bom, meus queridos? Então, nos ajude. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Tá bom, meus queridos e queridas? Que o nosso domingo seja abençoado e que a nossa semana seja maravilhosa. Ministério PSM, 10 anos meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.